me apresentar. Eu sou Daniela, como o Juninho falou. Estou com a minha filha mais velha aqui, Malu. Congrego na casa de César e Virgínia. É uma alegria estar com os irmãos na caminhada. E é isso. O início é sempre a parte mais difícil, daqui até que a gente pegue no tombo. Então, vão tendo paciência aí que eu vou devagar, certo? Bom, o meu assunto... O irmão Walter está chegando ali com o irmão Nelinha. É um assunto importante, precioso. Eu acho que é um assunto que gera bastante dúvidas no meio da igreja, bastante curiosidade também. E eu aprendi bastante. Nós, professores ou pregadores que estão no Ministério da Palavra, somos sempre muito abençoados por o Senhor ter nos chamado para esse serviço. Porque a gente tem a obrigação de estudar, a obrigação de buscar. E quando a gente faz isso, a gente é muito abençoado e a fé aumenta e a gente fica diante das maravilhas do Senhor, da sua bondade e de tudo que Ele preparou para nós. Isso tudo é muito bom. Então, eu ganhei muito e eu espero que o Senhor unja o ouvido de vocês, que aquele texto que foi lido lá de Isaías 11:1, sobre o Espírito do Senhor, que é Ele quem dá sabedoria, conhecimento, entendimento, revelação, que Ele esteja sobre a vida de vocês, para que sofismas, pensamentos que não são segundo a mente de Cristo, segundo os propósitos de Deus, possam cair nessa manhã e que a igreja avance, né, para a glória do seu nome. Então, vamos lá, sem mais conversa. Bom, a introdução do assunto de dons do Espírito Santo eu escrevi. O estudo dos dons espirituais pode ser feito sem ser falado sobre o Espírito, mas foi muito interessante e muito mais enriquecedor que o tema não era sobre dons de isolado, como eu já tinha estudado um pouco até hoje, mas eu tinha que pensar na pessoa, na obra de quem dava os dons à igreja. Então, muito se tem falado sobre dons, mas às vezes não se liga à pessoa dos dons. No entanto, alguns teólogos nos têm alertado que estamos fazendo muitas coisas, como cultos, ministrações, louvores, etc., sem o Espírito, estudos sem o Espírito, né? E nós estamos sendo, nesse tempo, alertados para essa realidade. Como somos dependentes dele para receber conhecimento e revelação, e como, sem ele, aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual, nós não podemos alcançar sem a sua graça. Então, precisamos nos arrepender e voltar para o caminho certo. E Paulo também nos adverte que não devemos apagar o Espírito e não desprezar as profecias. Então, como já foi discutido aqui numa aula anterior, apagar o Espírito tem muito a ver com o não discernimento das ações do Espírito, das manifestações do Espírito no meio da igreja. Pelo menos, ou na igreja ou fora da igreja. Portanto, esse estudo pretende chamar nossa atenção para o alvo, o meio e a finalidade dessas ferramentas. Definir os doadores de uma forma mais didática. Cada parte da família da Trindade é o doador, ou se diz, se nomeia como doador de certos dons, e a gente vai observar isso aqui. Esclarecer mais sobre as características de cada dom, incentivando a busca destes, principalmente a da profecia, para o despertar e a condução da igreja e do mundo. Sim, os dons abrem caminho para a obra redentora sobre toda a criação. Algumas respostas serão dadas e algumas deverão ser buscadas.
que este breve estudo gere curiosidade santa em todos vocês, como gerou em mim, e eu percebi que a coisa era maior, mais preciosa, mais relevante do que normalmente nós nos atentamos. Bom, eu vou começar meio que pelo fim, mas isso é de suma importância que a gente entenda que quando Deus dispensa dons aos homens, Ele faz isso com um alvo específico. Então, qual é o alvo dos dons? Os irmãos. E em segunda instância, também o mundo. E ali tem um versículo que demonstra isso. Assim deve acontecer com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naquele que trazem edificação para a igreja. Então, irmãos, a gente sempre está tendo essa conversa no meio da igreja, né? Que dom você tem, que dom eu gostaria de ter, e etc. Então, isso precisa, antes de tudo, ficar na nossa cabeça. Quem quer buscar dons espirituais tem que saber que Deus os dá para que façamos algo. E esse algo não é para nós mesmos, é para os irmãos. Então, pense bem, porque se você tem um dom, ele vai ser para você cuidar de alguém, abençoar alguém, edificar alguém, consolar alguém. Ou seja, trabalho, muito trabalho. Sair da zona de conforto, daquilo que você gostaria de fazer e começar a passar vergonha, cansaço e várias situações que a gente passa quando o Senhor se move de maneira misteriosa, espetacular no nosso meio, que a gente precisa abençoar o outro. O meio significa a forma pela qual a gente serve. De que forma, já que é para servir e Deus está dispensando dons, é muito importante, porque de Deus ninguém zomba, ninguém pode enganar, a motivação correta. Então, nós temos que saber que, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A motivação, o coração, a intencionalidade, mesmo que aquilo seja, alguém pensa que, eu me lembro até da escola anterior que foi discutido isso, de que tendo o dom, eu poderia manifestar ele livremente. É meu, não é seu, é do Espírito. E a forma como você faz isso, a motivação que você faz isso, está sendo avaliada. E isso é extremamente perigoso. A motivação errada ao lidar com as coisas de Deus. E a gente vai se aprofundar nisso. Então, o fim, qual é a finalidade do dom? Abençoar a igreja, converter o mundo, ampliar seu reino. O fim é a glória. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, da forma de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se não podemos nem comer nem beber para a nossa própria glória, temos que comer e beber para a glória de Deus, quanto mais exercer os dons na casa do Senhor, né? Devemos ter, além, o Espírito do Senhor é aquele que não só nos dá conhecimento, sabedoria, revelação, intrepidez, mas ele também precisa trazer temor ao nosso coração, né? Porque o Senhor é santo e nós somos maus. Bom, então vamos tratar do primeiro assunto espinhoso, que é a questão de dons e caráter. Eu não sei se os irmãos aqui em Baixa Grande ou em Salvador
tiveram contato com o livro Relacionamento de Aliança. Nós lá em Itaberaba estudamos e nos aprofundamos um pouco a respeito desse conteúdo, dessa realidade, o contraste. Porque nós sabemos de muitas histórias, por exemplo, uma pessoa, um assassino, estrupador, bandido, traficante, é preso, levado para uma penitenciária, e lá alguém prega Jesus para ele, e ele se converte. No momento em que ele se converte, ele já se tornou bom? Não. Ele continua sendo essas coisas todas. Mas ele pode receber um dom ali imediatamente? Pode. Mas ele tem caráter? Não. Então, dons é o que a palavra significa. Um presente, uma graça, um carisma em grego, né? Não há merecimento algum no dom. O dom é para aqueles que têm fé, que foram inseridos no corpo de Cristo e que vão cooperar com a obra do Senhor. Então, isso independe de nós, assim como a salvação. Então, dons são dados. Eu até tirei aqui 2 Pedro para poder ler. Eu botei ali porque é importante. Por favor, abram em 2 Pedro. Dois, 1. Então, Pedro nos adverte aqui que, mesmo no tempo de hoje, nós temos a tendência de achar, né, que a pessoa, por estar no meio da igreja, por ser bem intencionada, por ler a Bíblia e tal, ela não pode ser um falso mestre. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si destruição repentina. Muitos seguirão a estes. Então, é uma realidade. Os dons são dados sem merecimento. Então, pessoas que não têm o alvo correto, o meio correto e a finalidade correta, pode estar no meio da igreja exercendo um dom. E você vai olhar para o dom e você vai dizer, não, ele tem um dom. Então, é de Deus o que ele está falando, o que ele está fazendo. E é sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Porque, apesar de ter o dom, a pessoa pode ser um falso. E o que é que caracteriza um falso líder, um falso profeta, um falso pastor? Então, desse lado, um pouco das características do falso profeta, do outro lado, o falso pastor. Então, dons são dados por graça, independente de caráter. Não havia falta de dons em Balaão. Ele também não errava em suas profecias. Existe um pensamento errado no meio da igreja, de que um falso profeta é aquele que profetiza e não acontece, que erra na profecia. Mas eu não botei o texto, mas porque os irmãos tenho certeza que vão lembrar do texto de Balaão. A Bíblia fala que ele falava com Deus, ele tinha visões, ele tinha experiências sobrenaturais, o que ele falava era os oráculos de Deus, e quando ele abençoava, ainda acontecia. Ele abençoou o povo de Israel, e isso tudo aconteceu. Então, por que Balaão era falso, se tudo que ele fez foi verdadeiro? Então, é para isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Falsos ministros, profetas, demonstram sua falsidade em ter as motivações erradas.
não ter como caminho o amor, o alvo é a edificação dos irmãos. Seus fins são egocêntricos. Então, o pecado de Balaão foi ele desejar lucro para fazer aquilo, né? Ele estava pensando unicamente nele. Eu estou fazendo isso aqui mesmo, então eu vou receber algum tipo de glória, algum tipo de dinheiro. E isso é muito comum, infelizmente, dentro das igrejas, né? Irmãos que tiram vantagem do seu poder, do seu dom, daquilo que o Senhor deu de graça para eles. E hoje a gente tem ouvido nas redes sociais, nas histórias, que muitos irmãos têm caído por manipular, por conduzir para si mesmo a congregação, dominar irmãos através de profecias, através de seu poder, através dos dons que o Senhor tem dispensado a estes irmãos. Ele está com as motivações erradas. Então é por isso que nós devemos estar bem consciente a respeito dessa realidade, que é para isso que Deus está olhando. Veio dele. As músicas que nós cantamos, agora no final que eu participei, a respeito de que, acho que foi o irmão Rodrigo que cantou aquela do Não Veio de Mim. Como é, Rodrigo? Tudo que tenho, tudo que sou. Normalmente, quando alguém tem um dom e que esse dom é muito evidente, deixa ele em muita evidência, traz glória natural, humana para a vida dessa pessoa, é difícil, né? É preciso muita graça do Espírito para essa pessoa não usar do seu dom para receber glória para si. E isso não é algo que uns fazem. Isso é uma tendência nossa, uma tendência minha, uma tendência de vocês, de usar as coisas que são de Deus, esquecer que vieram de Deus, que você não tem essa capacidade, que você não tem esse poder. E aí, já que Deus me deu, então é porque eu sou importante, eu sou legal, eu tenho mais poder do que aquele outro irmão, então ele vai ter que me seguir. E isso é o que a história de Balaão nos faz alertar. O segundo texto é de João 10, eu não vou ler todo, mas só para os irmãos lembrarem. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, João 10, 1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. A questão da autoridade, né? Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Então ele vai dizer que ele é o bom pastor, e eu só queria chamar a atenção de esse texto aqui em João 10, 10, esse versículo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então esse texto é muito usado, é um jargão evangélico, mas ele foi retirado, na maioria das vezes, a gente usa retirando ele do contexto. Porque o contexto, quem o contexto está chamando de ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, não é o diabo. Esse texto não é em referência a Satanás. Esse texto está se referindo a pastores. Então, por que Jesus
usa esse termo tão forte, que a igreja até embaralhou as ideias e pensou que ele estava falando de Satanás, para falar de pastores. Qual é o ponto? O falso pastor é aquele, ou o falso líder, ele é manipulador. Usa seu conhecimento da palavra para ter controle, né? Então o pastor está sempre ali na frente, pregando, explanando a palavra, ensinando. Então, se ele tem a motivação errada, não compreende o alvo, o meio, o fim, ele vai fazer isso e vai manipular muitas pessoas. E o irmão vai pensar nele como alguém especial, o clero, alguém que é elevado, que ele tem que submeter, que tudo que ele fala é a verdade, que ele está certo em tudo. Então, é por isso que Jesus usa palavras tão duras, por causa da posição de liderança, de encaminhar. O pastor é aquele que vai na frente e vai mostrando o caminho até os pastos verdejantes, e a ovelha tem que vir atrás, porque ela não sabe o caminho até chegar nos pastos verdejantes, que é Jesus. Então ele vai ensinar a ovelha. O falso pastor não se importa com a ovelha, apenas consigo. Não é vulnerável, acessível ou ensinável. Anda sozinho para poder dominar. Se ninguém anda comigo e eu tenho o microfone, então eu posso, né, dizer para você o que fazer, e você não pode me dizer nada, porque eu estou sozinho aqui, né? É sempre o que nós temos sido ensinados. Governo plural, esqueci a palavra que o Milton usou ontem, alguma coisa. Mesmo nível de poder, co-iguais, né? Porque todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de comportamento, a esse tipo de exposição, a esse tipo de fraqueza. E a gente precisa do outro, do irmão, para nos ajudar nisso. Porque sozinho nós não conseguimos. Por isso o Senhor nos inseriu num corpo. O papel do pastor não é ser babá, mas conduzir ao crescimento e à maturidade, ensinar a palavra e a Cristo, o verdadeiro pastor. Então, a ideia é que o pastor conduz a Cristo para que a ovelha amadureça, né, nessa caminhada, e ele mesmo aprenda a ouvir o Senhor e ter fluência no Evangelho nas situações práticas da sua vida. Você precisa aprender como aplicar o Evangelho à sua vida, ao seu pecado, ao seu desânimo, aos seus dons. E isso é o papel do pastor, aquele que trata, que cuida do coração da igreja. Então, lembre-se, um falso profeta, e aí o profeta está como sinônimo de qualquer pessoa que tem dons em evidência, qualquer tipo de liderança. Um falso profeta não é um título. Então, eu por muitos anos acreditei que o anticristo seria tão fora ele ia estar falando tanta coisa ruim que rapidamente eu ia saber quem ele seria, né? Mas não é isso que a palavra o tempo todo ensina para a gente. Ele ensina sobre sutileza, sobre coração, né? E não sobre coisas muito patentes, porque aí logo nós saberíamos. Então, lembre-se, um falso profeta não é um título, mas um comportamento com motivações erradas. Então, ninguém escapa. Todos nós estamos nessa situação de fragilidade. Agora vamos lá. A Bíblia, ela de forma assim, acredito que bem didática, ela, na hora que ela vai falar dos dons, ela faz essa separação. Dons de Deus, dom de Cristo. E eu aprendi isso no livro de Fábio Coelho. E achei interessante e achei bem didático para a gente focar de que essas coisas todas estão envolvendo a Trindade, que parte deles. E tudo na igreja é dom. Tudo na igreja são coisas que nós recebemos de graça.
Então, dons de Deus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. O dom da salvação é um presente, dado sem merecimento ou obras, e sim pela graça. E a nossa salvação, ela se completa, né, de uma certa forma, na hora que nós cremos, mas a nossa salvação também é um reposicionamento para que a partir desse ponto nós tenhamos condição de andar no caminho que é Jesus, com Ele e nele. Então, a salvação é algo que vem de Deus e que nós precisamos estar o tempo todo recorrendo a Deus pela sua graça, sendo fluentes nessa salvação, no entendimento dessa salvação, para que a gente pregue o Evangelho para nós mesmos todos os dias, e todos os dias a obra de Cristo seja glorificada, porque é Ele quem faz tudo em todos. Dons de Cristo. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esses são os dons ministeriais, os 5 dons de Efésio. Segundo os teólogos, esses não são dons a serem buscados. Por quê? Porque esses dons não são poderes esporádicos, manifestações do Espírito pontuais, mas são pessoas a quem o Senhor chama desde o nascimento e entrega a ele esse ministério. E é a pessoa, o irmão, capacitado pelo Senhor, recebido do Senhor esse dom, ele vai servir ministerialmente, como apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e quem? Profetas. Então, esses dons, eles não são para serem buscados. São os dons que buscam as pessoas. Esses dons, esses 5 dons ministeriais. Porque essas pessoas vão ser entregues à igreja para trabalhar pela igreja. Então, para edificar. Não é isso que está lá escrito em Efésios? Que os dons, os 5 dons ministeriais, eles vão servir para a edificação dos santos, né? Então, essas pessoas, elas vão estar treinando, capacitando, habilitando, desenvolvendo, cada um na sua área de atuação, a igreja. Então, por isso que são pessoas que precisam ser identificadas, treinadas, desenvolvidas, supervisionadas sempre, claro. Não existe dom nenhum que não precise de supervisão. E caminhar junto com a igreja e com outros irmãos. Então, esses são os dons de Cristo, que Cristo entregou. Pessoas. Ele entrega pessoas ao corpo. Minha cabeça dons do Espírito. A palavra diz, lá em 1 Coríntios 12, 4, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí ele vai listar uma relação de 9 dons, que são milagres, palavra de sabedoria, línguas estranhas, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, cura, interpretação de línguas, profecia. Eu vou falar um pouco de cada uma, de cada dom, fazer uma breve descrição. Mas o que eu queria mesmo é que, aos poucos, estivesse sendo formado na mentalidade dos irmãos que um trabalho está sendo feito. Existem pessoas
que estão pessoas que estão interessadas nesse trabalho e que eles vão distribuindo condições, ferramentas, habilidades para que aquilo que ele deseja fazer venha a ser desenvolvido por nós, que somos aqueles que recebemos o dom de Deus, que nascemos de novo, que tivemos o nosso espírito regenerado e que o Espírito do Senhor veio habitar dentro de nós. Então, os dons espirituais são ferramentas disponibilizadas por Deus para ajudar os santos a se envolverem na sua obra, né? Também tem esse aspecto de que a gente está em situações variadas e o Senhor vem e derrama o seu dom pela sua graça, e a gente, com esse dom, a gente é até despertado para querer trabalhar, né? E através do derramamento do Espírito, somos capacitados com poder para que nos tornemos testemunha do Evangelho e trabalhemos na construção da sua casa. Escrevi errado. Todos os que receberam o dom de Deus devem buscar os melhores dons para a edificação. Então, uma descrição pequena. O dom, vou começar com palavra de sabedoria. Então, palavra de sabedoria é definida pelos teólogos como aquela capacidade que você tem de, estando em uma situação aleatória, no culto, ou dentro de um Uber, ou num restaurante, o Senhor revela para você alguma realidade a respeito de uma pessoa com a quem Ele quer tocar, a quem Ele quer evangelizar, ou seja lá, múltiplas situações. Então, você recebe um conhecimento, uma sabedoria a respeito de uma situação da vida da pessoa que seria impossível para você saber. Essa palavra de sabedoria, normalmente, ela se refere a alguma coisa do passado da pessoa. Do passado ou do presente. A palavra de sabedoria não é uma adivinhação do futuro. Ela é uma circunstância do passado da pessoa, para que ela seja despertada, para que ela veja que você está falando em nome do Senhor e a fé dela cresça e você possa entrar com o Evangelho. Palavra de conhecimento. Não, é ao contrário, viu, gente? Desculpa. Está dando tilt. Então, a palavra de conhecimento é que é isso. A palavra de sabedoria, então a palavra de conhecimento, deixa eu olhar de novo. Conhecimento é aquela revelação. O texto mais usado para exemplificar isso é Jesus com a mulher no poço, que ele fala algo a respeito do passado da mulher. Vejam que o objetivo de Jesus não foi expor, não foi julgar, não foi maltratar, mas foi chamar a atenção dela e demonstrar a ela, através do poder do Espírito, que ele era o profeta, o Messias. Aí a palavra de sabedoria já é aquela capacidade da parte de Deus de como resolver um problema que seria insolúvel ou que seria muito difícil de chegar a uma solução daquela situação. Então o Senhor vem. Eu estava com um texto de qual era... alguém se lembra? Sobre a palavra de Salomão. Resolveu aquela situação. Oi? Eu me lembrei também do sogro de Moisés, né? Ele vai ali, Moisés estava com uma situação, Deus mandou ele julgar a nação. E ele ficava sentado na porta da tenda, e aí todo dia vinha aquela fila imensa do raiar do dia ao anoitecer, um por um ele ia julgando. E aí vem o sogro de Moisés e diz a ele:
Não faça isso. É impossível para qualquer ser humano fazer isso. Ensina a palavra para eles. Arruma pessoas para quem dividir o trabalho, com quem dividia o trabalho. Então ele resolveu a situação, Deus usou a vida dele, né, para poder resolver uma situação que aparentemente era a vontade de Deus, mas não estava sendo feita com sabedoria e Moisés não estava tendo capacidade para administrar bem. Então é isso. Milagres é mais relacionado a coisas sobrenaturais, não especificamente cura, mas histórias que a gente ouve, muito de missionário assim, vai para a África. Eu mesmo já ouvi, já conheci uma pessoa que o Senhor fez isso. E o curandeiro, para demonstrar para a tribo de que ele, quem estava falando na verdade era ele, os espíritos vão e colocam ele para levitar. Aí o Senhor foi, Ronaldo Lidório, até o nome do missionário, e botou ele para levitar um pouco acima do curandeiro. Aí todo mundo, Jesus é Deus. Então, milagres. Cura, que é específico para a questão de curar, né? Mas assim, a gente quer muito esse dom no meio da igreja, mas a gente precisa vigiar para saber que cura é um trabalho de serviço. Se você não está, né, se dedicando ao outro, se você não se cansa com a vida do outro, não faz nada, para que esse dom na sua vida, né? Para você guardar, se você se vangloriar, até uma ferramenta que você pode se ferir, se machucar, né? Se ele te entregar e você não estiver na posição certa. Pois é. Então, viu? Então, tem o dom da fé. São pessoas que têm uma capacidade especial, dada num momento específico. Esses dons são do Espírito. Ele se move, opera e age livremente, como ele é livre, o vento livre que sopra aonde quer. Então, ele se manifesta com o dom da fé e você consegue passar por uma situação de forma sobrenatural. Não estou me lembrando aqui nenhum exemplo específico, mas acho que os irmãos conhecem. Aí a questão das línguas, né? Existem alguns mitos ou conceitos errados a respeito do dom de línguas, que eu acredito que estão errados. Primeiro, que eu estou me lembrando aqui, que eu não anotei, que para ser batizado no Espírito Santo, depois Erivelto se vire, a pessoa tem que manifestar a evidência de línguas. Isso não é uma verdade. Por que não? Porque, primeiro, Jesus, quando foi batizado no Espírito Santo, ele não falou em línguas. Segundo, Paulo diz: falarão todos em línguas? Não. Então, há possibilidade de... É bom que a igreja busque e fale, porque é um dom para a edificação pessoal, mas não é obrigatório. Existe na história da igreja grandes homens de Deus que não falaram em línguas? Sim. Jonatas Edwards, Wesley, acho que Spurgeon, se eu não estou trocando. Muitos homens que foram extremamente cheios do Espírito, avivados, que deram grandes contribuições à igreja, mas que não falavam em línguas, e isso tem relato bibliográfico para provar isso. Então, um outro mito que não é para falar em público, ou na igreja, no meio da congregação. Não, isso não é verdade, é para falar sim. Agora você não precisa, você está com o microfone falando em línguas, né? Porque é para edificação pessoal. Você não pode ser edificado na hora do culto? Sim, então você pode falar em línguas na hora do culto. Deixa eu me lembrar de outra coisa. Eu tinha que ter anotado, confiei na minha cabeça. Depois eu vou lembrando. Então, a palavra
diz que quem tem o dom de línguas, ela deve buscar o dom da interpretação de línguas, né? Porque o fim principal de todas as coisas vinda de Deus é a edificação, né? Para que todos nós cresçamos e nos desenvolvamos na fé, no Evangelho e etc. Então, é apropriado que quem fala em línguas busque o dom de interpretação de línguas. E aí Fábio Coelho, ele fala uma coisa que eu achei interessante, e ele diz, olha, não tem base bíblica nenhuma, mas eu tenho para mim na minha cabeça que a pessoa que tem o dom de interpretação de línguas, ela também vai ter facilidade em interpretação de outras coisas, como, por exemplo, de sonhos, de visões, né? Que já que é uma interpretação de coisas sobrenaturais, místicas, que provavelmente a sensibilidade dela, a capacidade dela para essas outras realidades vai aumentar também. Então, eu achei interessante. Uma outra coisa que a gente repete que o dom de línguas é a língua dos anjos. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não diz, o dom de línguas é a fala que os anjos têm lá no céu, né? É uma linguagem espiritual, talvez também seja uma heresia, mas talvez tenha sido a língua de Adão, que Adão falava com Deus, né? A história natural, o evolucionismo acredita que o homem levou milhares de anos até começar a falar, mas isso não é verdade, a gente não acredita nisso, a gente acredita naquilo que está escrito na palavra, né? Que Adão falava com Deus, Deus vinha todos os dias e conversava com Adão. Talvez tenha sido essa língua espiritual que o Senhor ensinou para Adão e que ele falava fluentemente, né? E que havia uma língua também que gerava unidade entre todos os povos. Lembra de Babel? E o Senhor, por algum motivo, achou bom que os homens pararem de falar a mesma língua, e que pode ter sido essa mesma de Adão, e aí isso trouxe aquela divisão entre as nações, entre os povos, e cada um ficou se sentindo nação com o seu grupo. Mas isso tudo é só especulação, provavelmente heresia, mas a culpa é de Fábio Coelho. Faltou o dom de discernimento de espírito e profecia, que estão conectados também. Bem, a profecia, a palavra dá bastante ênfase, né? De que busque os melhores dons, principalmente o de profetizar. Espera aí que eu tenho mais slides falando. Aqui, sabia. Só falar rapidamente. Então, o dom de profecia não é a mesma coisa que o ministério profético. O ministério profético, ele tem mais a função de edificar a igreja, trabalhar com a igreja, treinar novos profetas, dividir a unção dele, caminhar com os irmãos, do que fazer adivinhações específicas de forma aleatória. Então, é diferente aquele quem tem o encargo ministerial de profeta, que trabalha junto com o apóstolo para o avanço do reino, para discernir as coisas, para ter visão da vontade de Deus, dos propósitos dele, o que ele quer que faça, o que não quer que faça. Diferente do dom de profecia, que é aquele irmão que vai receber aquilo ali, como as filhas de Filipe, aquela profecia que é uma visão do futuro de alguém. Normalmente, o dom de profecia, ele vem para te dar um melhor entendimento a respeito do propósito de Deus na sua vida, do seu chamado específico. E aí, é mais a ver com o seu futuro. Então, como Paulo falou lá para Timóteo, lembra da profecia que foi entregue a você, que foi através das imposições de mão e tal. Então, aquela palavra
de profecia, deu direção a Timóteo sobre aquilo que o Senhor tinha para a vida dele no futuro, para a cooperação no corpo de Cristo, para o trabalho específico dele. E esse tipo de coisa é muito necessária na igreja para alinhar a igreja não só dessa visão ampla sobre o funcionamento das coisas no mundo e do futuro, mas especificamente para que nós venhamos a ser motivados, direcionados, e que a gente tenha um alvo mais certo para aquilo específico que Deus está chamando a gente, está animando a gente, está consolando a gente para que a gente avance. E o discernimento de espírito, os irmãos sabem que é essa questão, a igreja precisa de gente com discernimento de espírito, porque a palavra diz que no final dos tempos, muitos falsos profetas se levantariam, e o amor de muitos esfriaria. Então, na nova aliança, o profeta não é aquele que recebe o download vindo do céu, né? Aquela informação assim que é certeira, o que ele falou, eis que eu te digo, servo, faça isso ou faça aquilo. Não, não é assim. É uma coisa, a profecia no Novo Testamento, a palavra diz que vai servir para exortar, consolar, edificar, direcionar também, mas não é aquela coisa infalível, porque a palavra diz que o profeta deve ser julgado por 2 ou 3. E aí, se não houver ninguém com discernimento de espírito, aí fica aquela coisa, né? Você acha uma coisa, eu acho a outra, e aí quem está certo, né? Então, esse dom é muito necessário, principalmente por tempos que se aproximam. Então, eu já falei bastante sobre profetas, né? Na nova aliança, a profecia não é um download que recebemos do céu. O profeta comete erros e precisa ser julgado. Por isso é necessário um treinamento, pois há um processo no entendimento, na entrega e na aplicação da profecia. Todos precisam se submeter às disciplinas espirituais, né? Isso é para o desenvolvimento do profeta, o desenvolvimento pessoal. Então, o profeta que tem esse encargo, ele precisa se submeter às disciplinas espirituais e a submissão radical ao Senhor. Além de aumenta com U, quem botou aquele L ali, aumento gradual na fé para transitar nesta área, né? Então, ele precisa realmente dessas disciplinas espirituais, desse treinamento, para ir crescendo em fé e conseguindo se entregar mais, se jogar mais nessa realidade, nesse mundo, né, espiritual, nesse mundo que não é natural, nessa mente de Cristo, nessa vontade de Deus. E é preciso mesmo crescer em fé e ser bem treinado para que ele avance e que se torne cada vez mais cooperador, mais útil à igreja. Então, aqui Deus é um bom pai e fala com seus filhos. Então, normalmente o profeta, Deus vai falar com um profeta. Eu citei alguns exemplos aqui. Visões internas, né? A pessoa vê uma imagem dentro de si. Visões externas, aquela coisa que você está vendo alguma coisa. Sonhos, arrebatamento, aquele arrebatamento de sentidos, né? Que muitas pessoas experimentam. Eu caí aqui, fiquei desmaiado, e quando ele retorna, ele diz, eu fui levado para não sei aonde, e um anjo falou comigo e tal. Então, arrebatamento. Ministrações angelicais. Quando os irmãos estavam orando e louvando, e Senhor, me faz crer. Então, eu tenho feito ultimamente aquela oração do profeta Eliseu para Gerizim, né? O profeta Eliseu como Jesus ali, o pai, aquele que é maduro, que é experimentado nas coisas espirituais, e que ele vira para Gerizim, ao invés de repreender, menino, tu não tem fé, sai daqui, vai, então vai para lá. Ele diz assim, Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. E essa tem sido a minha oração.
Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Abre os meus olhos. Existe um mundo espiritual. O Senhor está falando, o Senhor está se movendo. Que nós sejamos um povo de olhos abertos e que o Senhor ministre sobre nós. Então, ministrações angelicais, insights bíblicos, né? Isso é comum. De repente lhe vem um versículo na mente e aquele versículo, acho que foi a Aline, né, que contou, que acordou e tinha um versículo na cabeça dela, e depois ela ia saber, ela entendeu, discerniu que era para ela resolver uma situação. Impressões interiores e físicas, às vezes a gente tem uma impressão dentro, outras vezes a gente chega num lugar, sente um arrepio, a gente sente uma sensação de opressão, de alguma coisa. Então a gente deve estar com os olhos abertos, com os sentidos preparados, porque essas coisas acontecem no meio do povo de Deus, e o Senhor, você pode estar iniciando aí, recebendo um dom, alguma coisa, e você está pensando, está duvidando, achando que é natural, mas essas coisas são naturais no meio da igreja. Sentimentos, voz interna, voz audível como trovão. Uma vez eu tive essa experiência. Eu acredito que quando eu fui batizada no Espírito, eu senti uma pessoa entrando em mim, e depois, passados uns dias, eu ouvi um trovão lá fora da minha casa. E o trovão fez cabrum! E eu entendi o que o trovão estava falando. E eu falei, cabrum. Não posso contar, que vai para falar mal de mim, não posso. Não vou confessar nenhum pecado. E aí, parábolas, enigmas. Às vezes o Senhor tem enigmas, né? Aquele mesmo da amendoeira que o Senhor falou com Jeremias, que para a gente não faz sentido nenhum. Jeremias, o que é que você está vendo? Uma amendoeira. E aí, a palavra que o Senhor queria que Jeremias entendesse, no hebraico, era uma palavra parecida com a palavra amendoeira em hebraico, né? Então, o Senhor, Ele é diferente de nós. Isso tem me chamado muita atenção. Ele é diferente, Ele pensa diferente, Ele age diferente. A lógica dele não é a nossa. A gente pensa, por que não simplifica? Por que não faz desse jeito? Por que não faz do outro? Eu levei anos no início da minha conversão perguntando, meu Deus, por que Jesus não apareceu no céu com a placa, eu sou Deus? Muito mais fácil, resolvia tudo. Mas Ele é diferente. E quando Ele retornar, nós vamos nos encontrar com uma pessoa. Quem vai descer dos céus é uma pessoa. E aí, como é que será que Ele é? Como é que será que Ele pensa? Como é que será que se relacionar com Ele? E aí, se eu não o conheço e não aprendi a amá-lo aqui, será que quando Ele chegar, não vai ser muito mais escândalo para mim do que um regozijo? Ele pode ser esquisitíssimo, provavelmente será, né? Ele é Deus e eu sou normal. Essas coisas eu aprendo com minha filha, viu, gente? Os dons são a forma de Deus, na pessoa do seu Espírito, manifestar-se a nós. Seu corpo, sua mente, seu corpo, tá? Perdão, alguns erros. Eu estava em viagem e o negócio foi difícil para fazer. Ele quer manifestar sua mente, seus desejos, seu propósito. Sem os dons, caminharíamos na força dos nossos braços, cumprindo o trabalho das nossas intenções e alcançando o objetivo das nossas presunções. Sem a visão gerada pela profecia, a igreja perece e o tempo desejado por Deus se prolonga. Busquemos as suas dádivas, né? Quantas vezes na palavra o Senhor falou para Abraão que o tempo que eles ficariam no Egito seria de 400 anos. Mas não só 400 anos que eles ficaram? Não, 430, né? Que será que eles ficaram mais esses 30 anos? E tem vários relatos na Bíblia disso.
porque a gente não compreende, não para ouvir, não se dobra, não aceita, quer do nosso jeito, não quer passar vergonha, não quer ser humilhado, não quer estar numa situação, e Dons fala muito a respeito disso, de você estar numa posição de vulnerabilidade, porque o sobrenatural não é algo normal, natural para a gente, né? A gente só quer aquilo que para a gente é 2 mais 2 são 4. Então, Dons fala a respeito disso, de um Deus que está construindo algo, no caso, mais especificamente, uma casa. A tradução mais correta para o trabalho que Jesus exercia na terra não é carpinteiro, mas a tradução mais correta é pedreiro. E a gente compreende melhor a palavra. Jesus era aquele que lapidava a pedra, diz que ele tinha as mãos calejadas, porque ele trabalhava lapidando pedra para construir uma casa. E ele Deus salva homens para poder vir para a sua casa ajudar. Ele dá ministérios para que eu ensine, aprendi que pedra quebra assim, 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 viu, irmão Nelinha? Então você pega assim na picareta, assim, assim, assim. É para isso que servem os ministérios. E os dons é para chamar gente de fora, para agregar pessoas, para capacitar os santos com uma ferramenta um alicate, uma coisa, sei lá que ferramenta se usa para quebrar pedra, mas a ideia é essa, de que o Senhor está fazendo algo e convocando pessoas, que tudo isso é dele, para ele e por ele, e que nós precisamos nos purificar de coração, no sentido de nos dobrar ao Evangelho, as suas verdades, ser fluente no Evangelho, para que possamos servir, receber os dons e servir de maneira mais adequada, junto com o nosso amado Senhor. Ai, Júnior, acabou. E aí as perguntas. Nem pretendo. Desculpa. Então, os materiais que eu usei foram: Não Apagueis o Espírito, de Fábio Coelho. Indico aos irmãos muito, ele vai esmiuçar essas coisas que eu disse aí, super interessante, fácil de ler. Esses 2 livros de base sobre o Espírito Santo, o Espírito de Cristo e o Ministério do Espírito, e esse Dons do Espírito Santo, de Martin Lloyd-Jones, mas ele não tem uma visão assim muito parecida com a nossa e tal, então serviu para eu ver o contraditório, para eu reafirmar minhas bases, mas o que realmente me apoiou nesse assunto específico foi o de Fábio Coelho. Então eu indico para os irmãos.